Hebreus 10:35. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10:35. O escritor do livro de Hebreus está dando uma direção e uma recomendação. Na verdade, chega a ser um consolo. Se você voltar um pouco antes do texto, você vai ver que ele está falando com alguém que passou por lutas. Hebreus 10:32 ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, não sabemos quem é o autor de Hebreus, muito imputam isso para Paulo, e de verdade parece muito com a forma que ele narra aí o Novo Testamento. Mas aqui é fato que ele está falando assim: olha só, você precisa se lembrar de quando você foi iluminado pela palavra de Deus, de quando você foi presenteado, cheio, visitado pela presença do Espírito Santo, porque é justamente dessa luz e dessa presença que você vai precisar para conseguir se manter firme no dia da aflição. C.S. Lewis foi um escritor e um professor. Ele, aos 10 anos de idade, ele perdeu a mãe dele. Aos 15, ele virou ateu. Só que ele não foi um ateu qualquer que morava naquela cidadezinha. Ele foi um ateu que influenciou a geração dele. Através do ateísmo, ele influenciou e impactou uma geração. Só que, aos 31 anos de idade, ele se converte ao cristianismo. E aí foi a hora de virar o jogo. Aí foi a hora dele impactar a geração dele, falando de Jesus Cristo. E ele escreveu inúmeros livros, dentre eles as Crônicas de Nárnia. Quem aqui já assistiu o filme? Acho que foram 3, que passou no cinema. Lançaram 3, mas na verdade foram 7 livros. E ele também escreveu, o primeiro livro foi O Regresso do Peregrino. E é muito louco você ler os livros, as obras de C.S. Lewis, porque você não vê ele falando o nome de Jesus explícito, Não é uma coisa explícita. Você vê pela Crônica de Nárnia, O Aslan, o nome do leão. Você sabe quem é o Aslan. Você sabe quem é ele, Você não precisa falar ali que o nome é Jesus. Você sabe quem é aquele leão e o que ele representa. E assim aconteceu conosco. Olha que frase legal que ele diz. Ele falou assim: eu acredito em Deus, como eu também acredito no sol. Não só porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Então é isso que a luz de Cristo faz dentro de nós. Não é porque nós vemos a Deus, não tem como nós vê-lo, Não tem como nós enxergar Deus fisicamente. Você pode ver Deus através do nascimento de um bebê, de um milagre maravilhoso, que é gerar. Você pode olhar para o mar, você pode ver as forças das ondas, o limite que o mar tem, as flores, a forma como os animais se alimentam. A gente consegue ver Deus através disso. E assim aconteceu com nós. Quando a luz de Cristo nos iluminou, nós enxergamos muita coisa. Nós conseguimos enxergar o caminho que nós estávamos trilhando. E eu creio que por você estar na igreja, o fato de você estar na igreja, é porque o caminho que você estava trilhando não estava te fazendo tão bem. Você reconheceu e percebeu que a sua vida não estava indo por um caminho que você desejava ou que você nem pensou. Quando você viu, você falou assim: nossa, não era isso que eu queria para a minha vida, não era isso que eu desejava. Eu preciso fazer uma conversão, preciso fazer uma reviravolta. E aí você caiu aqui na igreja. E quando você se aproxima da luz, você consegue enxergar as suas mazelas. Você consegue enxergar os seus pecados. Você consegue enxergar o seu orgulho. Você consegue enxergar as feridas, os danos que todo esse tempo que nós ficamos longe de Deus causou em nós. Eu me lembro de um momento em que a luz de Cristo fez muita diferença em minha vida. Ele tinha me dito que eu ia engravidar do Zion.
E eu não estava pronta emocionalmente para gerar novamente. E eu adiei isso por 1 ano. Eu comecei a tomar remédio contínuo porque eu não queria correr o risco de menstruar, ovular e acabar engravidando. E aí, quando eu decidi me abrir para o trabalhar dele, que depois de 1 ano ele falou claramente comigo que o caminho que eu estava trilhando não era o que ele desejava para a minha vida. Mas se eu quisesse trilhar, ele me deixaria livre. E que eu poderia fazer o que eu quisesse. E aí, como eu sou 8 ou 80, eu não consigo ficar no meio termo, eu fui totalmente para o outro lado, que ele falou que gostaria que eu fosse. E aí, fui tentando, né, de forma natural, namorar com o marido. É a hora que ele fala, ah, Deus, chemitou. Agora, você quer filho agora? Pera aí que eu só desligo o computador e vamos fazer filho agora. E aí eu vi que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e não vi esse filho. Eu falei, não é possível, Deus, né? Tem alguma coisa errada. E aí eu lembro que o Marcelo falou assim, ué, vai ver que não é pra ter mesmo, a gente já tem as meninas, já deu, tá bom, né? Esquece. E eu falei, não, eu sei quem falou comigo. Eu sei a voz, eu conheço a voz do meu pai. E ele falou que eu ia ter outro filho. E eu vou ter. Aí ele falou, ó, então vamos continuar fazendo. Vamos tentar. Tô aqui disponível. E aí mulher, né? Mulher tem aquela sensibilidade maior. Mulher tem aquelas anteninhas, né? Ligadas assim. Aí eu fui pro quartinho orar. Falei, olha, Deus, eu abandonei todo o plano que eu estava, né, pensando, o caminho que eu estava trilhando. Voltei tudo, larguei tudo, voltei para o início. E por que eu não estou engravidando se você disse que eu ia engravidar? E aí foi quando o Espírito me revelou que tudo que eu estava tentando fazer era na força do meu braço, né, como a minha querida filha falou. E que eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de engravidar. E ele falou, é esse seu problema. A sua competição contra você mesmo é tão grande que você não quer engravidar para ter filho. Você quer engravidar para provar que você é capaz. Para você olhar, né, para você e falar assim, olha só, você não é um fracasso. E ele me trouxe à memória todos os momentos difíceis que eu vivi na minha infância. Porque eu tive uma infância miserável em muitos sentidos, financeiramente, emocionalmente. Os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Quem nos criou, eu e meu irmão, foram os meus avós maternos. Meu avô foi o meu grande pai, o meu grande homem, assim, a visão de homem íntegro, honesto, me amou, me cuidou, tratou muito bem de mim. Só que um dia ele se deitou para dormir e nunca mais acordou. E a minha avó, lembra que antigamente tinha aquelas histórias, né, que quando um morria, o outro morria logo em seguida? Foi assim que aconteceu com a minha avó. Ela desistiu de viver e ela foi definhando, foi ficando na cama. Ela não tinha mais vontade de viver porque o grande amor dela tinha partido. E ela foi vivendo por muitos anos assim, em cima de uma cama, até ela de fato morrer. E depois disso, eu não nasci aqui, né? Nasci no Nordeste, em Pernambuco. Minha mãe teve que vir de lá para cá, para São Paulo, muito nova. E precisamos morar na casa de vários familiares. Ficava passando de casa em casa. Então isso gerou muita humilhação, muita vergonha, né? Aquela necessidade de você querer comer, mas você não poder abrir a geladeira porque a casa não era sua. Você querer uma fruta na fruteira e não poder comer porque não é sua. E você ouvir que não era para você pegar porque não era seu. Então, por muitos anos a gente dependeu de familiares que nos tratavam desse jeito. Olha, vocês não têm casa, vocês são pobres, né? Aqui não é a casa de vocês estão aqui de favor. E não foi fácil, mas de alguma forma que eu não sei explicar até hoje, por mais que eu ore a Deus e peça para Ele me mostrar,
esse sentimento foi gerado dentro de mim, de que eu precisava dar certo na vida, porque eu precisava mostrar para todo mundo que eu era capaz, de que eu sou alguém. Eu não sou aquela favelada, que eu nunca seria aquela favelada, pobre, lascada, que dependeria dos outros. Então eu cresci com aquela sede de eu vou estudar, eu não quero me envolver com bandido, não quero ter um cara que eu tenho que visitar nos finais de semana na cadeia, não quero engravidar na adolescência. Por graça e misericórdia de Deus, eu não engravidei na adolescência, não fui uma mãe solteira. Só que me envolvi com muitas pessoas erradas. Porque se você mora numa periferia e a sua realidade é só aquele tipo de coisa, você vai viver aquilo. Até que Jesus me encontrou e glória a Deus, que hoje eu tenho uma vida que eu tenho. Mas eu lembro que quando eu saí dessa cena, desse quarto, eu fui correndo para o meu quarto e eu chamei o Marcelo. E eu estava chorando e eu estava muito triste, muito desesperada. Eu falei assim, cara, você não sabe o que Deus me revelou. Ele falou assim, que eu compito comigo mesma. E que eu preciso... Mas assim, eu falei, só que eu não sei como que tira isso. Como é que eu faço para arrancar essa competição, essa ânsia para que eu dê certo? Aí ele respondeu de uma forma simples. Ele falou, se achegue à luz. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais a luz dele vai brilhar em você. E se ele está mostrando que tem isso dentro de você, é porque você está exatamente na luz. E quando ele mostra, é porque ele quer arrancar, ele quer tirar e ele quer curar. E é isso que ele faz. Ele falou assim, só que só permaneça na luz. Só permaneça perto dele. Porque você vai ver uma coisa, vai ser gradativa. Quando você parar para pensar e analisar, você não já vai ter mais aquele sentimento. E eu confesso a vocês que eu ainda luto. Esse ainda é um gigante que eu ainda tenho que lutar diariamente. Que eu mesmo me autoanaliso e falo, Adriana, você precisa provar o quê? Para quem? Você precisa mostrar para quem que você é boa. Passa a ser quem você é. Há uns 20 dias atrás eu estava muito em crise. Estava muito mal. E o Marcelo chegou em casa. E eu falei, que droga de mulher que eu sou. Eu não sirvo para nada. E comecei a chorar nos braços dele, falar. E ele falou, eu quero te agradecer por quem você é. Eu quero te agradecer pela mulher de Deus que você é. Porque eu não sei o que seria nessa casa, dos nossos filhos e da minha vida sem você. Você não é o que você está falando. Você não faz ideia do que você representa para nós. E eu quero só te agradecer por ser essa mulher forte. Ele falou, você é forte demais. E eu não conheço mulher com tamanha força igual a sua. E eu dormi nos braços dele, porque eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E esse é o nosso grande problema. Todos nós que não tivemos tantas possibilidades na vida, a gente luta contra nós. A gente luta contra nós mesmos, porque a gente quer mostrar que a gente é alguma coisa. Só que de nada vale eu mostrar para vocês que eu sou algo, se eu não for quem exatamente eu sou, quem Deus quer que eu seja. E é isso que Ele me ensina todos os dias. Eu olho para minha família, eu olho para minha casa. Vocês sabem que Deus realizou um sonho meu? Eu tenho uma torneira no banheiro que sai água quente. Mas um dia, eu bati na porta de uma casa para pedir comida. E me deram um osso. Eu tinha osso de galinha para comer. E a minha mãe colocou farinha e colorau. E era aquilo que a gente tinha. E hoje, eu chego no meu banheiro. Eu tenho 2 pias. E as 2 saem água quente. Tem 2 chuveiros. Com água. O meu chuveiro é a gás. É chuveiro de hotel.
Da primeira vez que eu entrei naquele chuveiro, eu falei, meu Deus, nunca mais me tira desse chuveiro. Pelo amor de Deus, que a próxima casa tenha chuveiro a gás. No congresso de mulheres, um dia anterior, eu fui dormir na casa da Fê. A Fê mora no meio do mato. Eu falei, ô Fê, eu queria muito tomar banho de manhã, mas será que é possível? Às 5 da manhã eu permanecer viva, tomando banho aí? Ela falou assim, Trio, meu chuveiro não é de hotel, mas acho que dá. Aí a Ana foi primeiro, eu falei, ô Ana, como é que tá lá? Não, de boa, gente. Na hora que eu liguei o chuveiro, eu falei, a água não pesa. Eu falei, meu Deus, a água tá leve. Eu falei, Senhor, me aquece, pelo amor de Deus. Eu saí do chuveiro, eu falei, meu Deus, eu tenho um chuveiro que pesa nas minhas costas. Então vocês estão entendendo? A gente não precisa se esforçar para mostrar que a gente faz e acontece. Ele tira o pobre do monturo e faz assentar com príncipes. Ele faz o solitário viver em família. Ele faz a estéril alegre mãe de filhos. E isso que eu estou falando para vocês é cura para mim. Isso não está aqui. Isso não está escrito aqui. Mas é porque eu tenho clamado por cura. Porque quem é curado, cura, amém? Que a gente sempre lembre que não precisa se esforçar. Que embora os nossos pais nunca reconheceram quem nós somos, Ele sempre reconheceu. Quando vier as batalhas, nós vamos precisar lembrar que nós somos iluminados. Porque sempre teremos aflições. Paulo não. Em Lamentações diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O apóstolo Paulo vai nos dizer que ele prosseguia para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E é porque eu e você temos um alvo, nós precisamos prosseguir. Nós não estamos perdidos, nós não estamos aqui à toa, nós temos um propósito, nós temos um alvo. E esse alvo é a gente chegar no céu e receber dele, das mãos dele, a coroa da vida eterna. Aí sim você pode passar com a sua amiga e de repente a sua coroa ser um pouquinho maior, você mandar um beijinho no ombro. Brincadeira, Deus! Brincadeira, só pode descontrair. A cada novo milagre que você viver, ou que você vai viver, a cada novo ciclo que se iniciará em sua vida, a cada passo de fé que você precisará dar, novos gigantes vão se levantar. Não caiam nesse papo de que agora chegou a vitória e ninguém vai se levantar. Ele é o opositor da nossa alma. Ele é o nosso inimigo. O diabo odeia você. O diabo odeia a sua família. O diabo odeia as promessas que estão sobre a sua vida. Ele vai tentar mudar quem você é. E olha só como a gente olha para o mundo lá fora. O que está acontecendo com as pessoas? Elas não se reconhecem. Elas não aceitam quem elas são e da forma que elas são. E elas tentam de várias formas mudar. Muda o físico, muda o sexo, muda a aparência. Mas o que ela não consegue mudar e o que ela não consegue tirar é o grande vazio que está dentro dela clamando pela presença de Deus. O recado de Deus para nós, nesses momentos de aflições, nesses momentos de poxa vida, Deus, agora que eu comecei a ir para a igreja, agora que eu comecei a orar, estou até jejuando, lendo a Bíblia, e aí acontece uma coisa dessa, perco meu bilhete único, que eu tinha acabado de carregar para o mês inteiro. É luta, irmão. Vai perder um bilhete único para você ver a burocracia que é para você ter outro. É difícil.
pneu de carro fura, bateria arreia, né? Bateria arreia, né? Bateria do carro arreia, é uma loucura. Tudo acontece contra. E aí você fala, não, gente, é aquela velha frase, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É isso mesmo. Quanto mais perto da luz você estiver, mais as trevas vão se levantar em oposição para que ele te retire da luz. Só que aí nesses momentos que você está em desespero, medo, Deus, eu vou desistir, eu vou sair da igreja. Não vou. Gente, a Vitória tá de batom vermelho. Nossa, Brasil. O que aconteceu? Que eu não tô sabendo de alguma coisa, é isso? Uau, que gata. Ai, love you. Ficou vermelha. Olha só, gente, avivamento nessa igreja, hein? Glória a Deus. As leoas estão se levantando, não é isso? Mulherada. Mira com batom. Ai, a empreendedora. Vamos vender, gente. E aí você tá naquela fase, né? Em crise existencial. Vou sair do ministério. Tô indo pra igreja. Não acontece nada. Meu Deus. Aí você acha que Deus vai te chegar e falar assim, bebezinho de papai, vem aqui que papai vai te consolar. Ele fala assim, ei, não te mandei eu? Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, só vai. Que eu estarei contigo por onde quer que você for. Essa é a mensagem dele. Aí é aquela hora que você dá aquela arrumada na cadeira, entendeu? Você dá aquela ajeitada, você estufa o peito pra fora e fala, entendi o recado, Deus. Pensei que você ia me consolar. Ele falou, não, mas eu tô te consolando. Eu só tô te lembrando, trazendo a memória de quando você foi iluminado pela minha palavra. Gente, não dá pra ser bunda mole, é sério. Não dá, cara. Não dá, no evangelho não entra, não cabe. Gente frouxa pra Deus não tem como. Não tem. Desculpa, mas é sério. Vocês ficam rindo, mas isso é sério. É engraçado, mas é sério. Né? Jesus chega pra Josué e fala, ei filho, eu sei que Moisés já se foi. Eu sei que o bagulho ficou louco pra você. Eu sei que a responsabilidade é muito grande. Eu sei que você se sente pequeno, que olha o tamanho daquele povo que tá te esperando, tá só olhando aqui, ó, para ver como você vai agir, como você vai liderar. É ele falando assim, enfrenta suas guerras. Essa semana eu tinha levado as crianças lá no clube para fazer os esportes delas. E aí eu fico, né, escrevendo o meu livro. Eu tô escrevendo um livro. Brasil! Cadê a Nica? A Nica tá aí? Cadê a Japa? Ela foi embora? Poxa, que pena. Porque ela fica todo dia me mandando mensagem desse bendito livro. Aí eu falei, eu tô escrevendo! Aí tô escrevendo, aí tava andando lá, não sei o quê. Aí veio um menininho com um pai. Ai, gente, tadinho do moleque. Ele pisou em falso, assim, no esgoto lá, e virou e puf, caiu, bicho, mas caiu no esgoto. O pai tava aqui, ó, e o menino ali. Aí o moleque, puf, caiu assim, dobrou a perna. Tipo, você ia chorar, e o pai, olha, caiu, velho. Por que você caiu? Nada a ver. O menino só fez assim, não, pai, tá tudo bem, vamos. E o bicho foi, eu fiquei parada, olhando assim, eu falei, por que ele pegou a criança no colo? Por que pelo menos falou assim, filho, machucou, passou, foi nada, levanta, vamos. Aí eu sozinha, eu falei, ai Deus, eu sei. Eu sei que a gente quer que você faça isso. Eu entendi, mercado, mas um colinho é bom, né? Mas o bicho chega, foi mancando, assim, ó. Foi mancando, mas foi do lado do pai. E o pai permaneceu firme. Vamos, meu filho, levanta, você é macho. Falei, Deus do céu, por que, Josué? Aí ele falou, Josué, só vai para suas batalhas, Josué. Porque elas são suas. Ainda que eu esteja lá na frente, ainda que eu já venci, você precisa vencer. Provérbios 24:10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena.
Deus não cria filhos mimados, Ele forja filhos para a guerra. Deus está mandando um recado para mim e para você nessa temporada. Viva a sua fé e não os seus medos. Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Viva a sua fé, não viva os seus medos. Ouviu, Adriana? Viva a sua fé, não viva os seus medos. Adriana, no caso eu. Sou eu, né? Adriana Duarte. Eu estou falando para mim mesma, que eu também sou ministrada. Quantos de nós ainda está no estágio de Jó? Quem aqui sabe os estágios de Jó? Quais são? Qual que é? Por quê? Por que Deus? Por que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? Mas Deus, mas Deus, mas por que Deus? E aí você vê, né? 38 capítulos de Jó. Mas por quê? Porque aquela angústia. Mas por que você não me matou? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que todo mundo me afronta? Por que eu estou sofrendo lá? Aí Deus fala assim, ó. Jó 38:3. Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e você vai me explicar. Ô Jó, se posiciona agora como homem. Para de mimimi, para de reclamar, para de me questionar. Se coloca de pé como um macho, que aí eu que vou te perguntar, e aí você me explica. E aí você pega do 38 ao 40, Deus já dá uma assim, ó. Ele fala assim, Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde, Jó? Onde você estava mesmo quando eu criei a terra? Ô Jó, responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe, Jó. Gente, o que é isso? Que paulada é essa? Que amor é esse, Brasil? Ai, Jesus. Que sacode foi esse? Cinge teus lombos, rapaz. Cinge teus lombos como homem. Agora me responde. Você não quer tanto saber? Ô Jó, quem determinou os limites do mar? Quem chegou no mar e falou assim, ó, daqui você não passa. É daqui para trás. Jó, quem quebrou o orgulho das ondas? Me responde, Jó. Como é que a gente responde isso para Deus? O que a gente faz diante disso? Deus em nenhum momento, Ele menciona o assunto do sofrimento de Jó. Nenhum. Muito menos dá resposta a nenhuma pergunta. A sequer uma pergunta de Jó. Ele não responde nenhuma. Ele não dá uma explicação para o sofrimento dele. Nada. Ele só mostra para Jó que antes de Jó ser, ele já era. Antes de Jó existir, ele já existia. E que ele é muito maior que as nossas dúvidas, muito maior que os nossos porquês. A obra dele é muito maior, é muito mais infinita. A visão dele é muito maior do que a nossa, que é limitada, que é terrena, que é plana. A gente não consegue enxergar o amanhã. Nós fazemos planos para o amanhã, mas a última palavra vem dele. A palavra diz isso. O homem faz planos, mas a última palavra sai da minha boca. Então você pode planejar a sua vida inteira. Pode planejar sua vida inteira, sua semana inteira, seu mês. Pode pegar calendário, pode escrever tudo ali. Se ele quiser, e acaba com tudo aquilo, não é nada disso. Tá aí o testemunho da Amanda. Isso também deveria estar presente em nossas vidas. Não adianta a gente ficar querendo entender todas as coisas, sendo que às vezes a gente não sabe nem o mínimo o que perguntar. Quantas vezes a gente vai, ai Deus, eu queria perguntar, mas eu nem sei o que perguntar, não sei nem como falar com o Senhor, não sei nem como questionar, não sei nem o que falar direito com o Senhor. Ele está falando, é isso. É isso, vermezinho. Vermezinho de Jacó.
É isso. A confiança em Deus e a gratidão deve estar impregnados em nossas mentes, independente de quaisquer fatos, sejam eles bons ou não. Jó, nessa situação, ele aprende que vai ter que deixar a defesa, incluindo o desejo ardente de ser justificado. Jó queria ser justificado de qualquer forma. Mas ele se rende. Ele abaixa a guarda. Ele fala: ah, Senhor, o meu problema é que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. E é isso que precisa para nós, é o que falta para nós. Não é ouvir falar. Não basta você vir aqui e ouvir os milagres que eu vivi. É você viver os milagres. Porque quem vive milagre tem autoridade para falar de milagre. Deus me despertou para isso. No início desse ano, quando nós mudamos para Cotia, e eu tentava me lembrar de coisas que eu tinha vivido, Ele falou: chega, esse ciclo se fechou. Você não vai mais se lembrar das coisas passadas, o que eu fiz com você no passado. Você vai viver novas coisas agora. Você vai viver milagres novos agora. E ontem no culto eu compartilhei que meu esposo foi assaltado, conseguiram roubar todos os nossos dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Eu falei para ele, pô, a gente não consegue comprar um pão francês. Ele falou assim: eu estou no mesmo lugar que eu fui assaltado, eu não consigo ir para lá. Eu não consigo ir para lugar nenhum, eu não consigo pegar um Uber, eu não consigo pegar um táxi, eu não consigo chegar no meu trabalho. Eu não consigo ir para lugar nenhum, você está entendendo? Para eu sair daqui, você precisa vir aqui. E eu estava lá em Cotia, e ele lá na Faria Lima. Eu falei: tá, daqui a pouco eu chego aí, aguenta 3 horas. Aguenta 3 horinhas, que eu enfrento o trânsito de ir para Cotia, o trânsito de volta para São Paulo, e em São Paulo, aí eu chego na Faria Lima. E eu te pego. E aí ele ligou para o banco, e eles não queriam ressarcir. Porque, como meu esposo é distraído e eu sou, e muitos de nós somos, a gente costuma entrar nos aplicativos e não fecha. A gente só sobe uma telinha ou desliga o celular e todos os aplicativos ficam abertos. E os bandidos têm acesso a tudo isso. E como eles tiveram. E aí eu olhei para ele olhou para mim, eu falei: e agora? Como é que vai ser? Aí ele falou: Shemitah. É Shemitah. É milagre. E dias atrás ele tinha me ministrado que Ele é o Deus que faz tudo do nada. Como que Deus criou a terra, o mar, a luz? Do nada. Tudo começou do nada. E Ele só abriu a boca e deu ordem e as coisas foram acontecendo. E aí um dia, pouco antes desse episódio acontecer, orando, eu falei assim: eu creio que você é o Deus do nada. Mas eu preciso que você faça um milagre do nada em nossas vidas. E algo irrisório, mais inusitado na minha vida aconteceu. No dia que eu orei, eu cheguei na minha casa, a minha conta de luz não tinha nada. A conta de água, desculpa. Não tinha nada, zerado. Eu olhei pra conta e falei: uai, 0? Eu falei: não, nessa casa não, querido. Você não tá entendendo quanto que eu pago de água, não. E aí eu liguei pro Marcelo, que o Espírito Santo falou assim: é do nada. Aí eu liguei pro Marcelo: Pozo! O do nada aconteceu! Aí ele: o quê? Eu falei: a conta de água foi zerada. Ele falou: glória! É do nada! Ele falou: tá vendo, Poza? Deus só deu um sinal pra gente avançar na direção que Ele estava falando. Milagre da conta de água. Não, coisa mais maravilhosa. O preço que tá a água, luz, gás, comida. Não veio nada? Eu falei: foi do nada, glória a Deus. E aí, dias depois, do nada, recebemos outro milagre financeiro. E aí acontece, um dia depois o Marcelo pregar aqui, sobre a nossa justiça ter que exceder a dos fariseus, ele é assaltado. E o celular dele caiu exatamente no lugar que nós somos mantenedores de uma obra que tem lá. E ele, no dia de fúria dele, falou: eu não vou ajudar mais nenhuma instituição daquele lugar. Eu falei: é mesmo, fariseu? E o que você pregou ontem? Ele falou: eu só estou no meu dia de fúria. Não me lembro desse detalhe. Eu falei: nós somos crentes, você vai ajudar sim.
tem gente sendo recuperada daquele lugar, tem gente sendo restaurada, você vai ajudar. Eu falo, que droga, que saco, tem que lembrar que é crente em todos os momentos. Só que os bandidos levaram do nada de Deus. E aí eu no carro, o Espírito Santo gosta, né? O Espírito Santo me cutuca, gente. O Espírito Santo me dá uma cutucada assim, ó. Do nada. Aí eu falei, do nada, eu juntei as peças, eu falei, eita Deus, Satanás levou o seu do nada. E agora? Ele não levou um dinheiro que eu trabalhei para ter, nem meu esposo. Você deu pra gente do nada. E Satanás se levantou e levou o seu do nada. O que o Senhor vai fazer, Deus? 2 horas depois, meu esposo me liga e fala assim, você pode abrir a sua conta? Eu falei, agora. Do nada, o banco restituiu todo o nosso dinheiro. Até os centavos, gente. Amém? Amém. Pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! Ontem o Gerson deu até veio falar comigo dizendo que quando eu disse esse testemunho ele se lembrou da Rebecca Brown. Olha de quem ele lembrou. Ai, o pessoal não tô. Oh, Jesus, Rebecca Brown. Falou que a aliança do esposo tinha sumido e ela estava injuriada, brava. Ela falou, Satanás, devolve a aliança do meu esposo agora. Devolveu. Achou. Eu falei, é isso, gente. A nossa palavra tem que ser determinante. No mundo espiritual, tem que ter peso no mundo espiritual. A gente não pode se conformar com os roubos das trevas, não. Em nome de Jesus. Nosso Deus dá ordem ao mar. Nosso Deus cessa a tempestade. Nosso Deus silencia o vento, mas te manda marchar. A vida não é fácil com Deus, mas é bem pior sem Ele. Tem uma passagem bíblica que eu amo, que eu trago no meu coração, que é 2 Coríntios 4, do 8 ao 12. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, para que em vocês haja vida, para que haja vida em alguém, haverá morte em nós. E esse é o preço que nós pagamos. Só você sabe qual é o gigante que você enfrenta. E ele tem nome. O seu gigante tem um nome. É problema de autoimagem, é complexo de inferioridade, é timidez, é depressão, é vícios, é mentira, é adultério, é droga, é pornografia, é masturbação, é fofoca, é inveja, é maledicência. Tá tudo isso aqui, gente. É uma bagagem muito grande. Só que guarde algo para você. Não domestique o seu gigante. Não carregue ele com você, não torne o seu gigante doméstico, não torne o seu gigante o seu amigo, o seu parceiro, ao qual você senta e fala, ó vida, ó céus, ó azar, tinha que ser assim, então vai ser assim, vai ser o que Deus quer, vai ser o que Deus determinou. Nós oramos e falamos, Senhor, entendemos que é o tempo do Shemitah. Se essa situação que aconteceu conosco é o teu juízo, nós aceitamos. Nós aceitamos a tua correção. Por mais que esteja doendo, por mais que a gente esteja lascado em todo sentido, nós aceitamos a tua correção. Mas Deus, se isso não é juízo, Deus, a sua misericórdia vai ter que se manifestar, a sua justiça vai ter que se manifestar, e não em nós, naquele que quer nos derrubar, naquele que não quer que a gente glorifique o teu nome. E foi o que aconteceu. Ele mostrou, ele veio com misericórdia, ele veio com justiça sobre as nossas vidas. Eu não consigo simplesmente sair do episódio de Davi e Golias. Desculpa, gente, eu estou pregando sobre esse episódio. Já falei em muitos cultos.
Mas eu não consigo, porque toda vez por onde eu vou, Deus vai e fala de Davi e Golias, aí vem com mais uma revelação e eu falo, é sobre isso, Deus. E aí ele veio com mais uma. Escute, olha a cena. Davi chega no cenário, tá? Tá Golias lá, intimidando o povo por 40 dias, soltando, né, maldição, palavras de maldição, praguejando, intimidando, causando medo. Aí, do outro lado está quem? O exército de Israel. 40 dias eles tinham se conformado com a afronta. Há 40 dias eles tinham se acostumado com a voz daquele gigante, dizendo que eles não eram capazes, de que eles não iam conseguir, de que eles não iam vencer. E eles simplesmente se acostumaram e ficaram, permaneceram ali, não avançaram, eles paralisaram. Estavam paralisados. Mas aí quem chega? Davi. Aí Davi fala assim: o que está acontecendo? O entregador de marmita: ô gente, o que está acontecendo? Eu vim trazer comida para meus irmãos, me atualiza aí. Aí os caras falam: não, há 40 dias que a gente está sendo afrontado pelo gigante. Por esse incircunciso? Por esse, vocês estão com medo desse cara que não tem aliança com Deus? É isso mesmo? Vocês estão se deixando ser afrontado por um cara que não tem aliança com Deus? Davi não estava acostumado com a voz do gigante. E aí veio a indignação. Aqui não. Not today, Golias. Not today, Golias. Hoje não. Hoje você encontrou um cara que não te domesticou, que não se conforma em ouvir a sua afronta. Porque você é muito fraco diante do meu Deus. O Deus a quem eu sirvo, o Deus que eu tenho aliança, é muito infinitamente maior. É só você ler em Apocalipse, quando ele vai trancar a besta. Quem é que tranca? Quem é que tranca o demônio, gente? Um anjo. A Bíblia não fala assim, ó, e Deus se levantará do trono e guerreará com Satanás e o colocará e Deus mandará um anjo para aprisionar a besta. Um anjo. Basta um anjo. Mas o exército de Israel estava acostumado com a voz do gigante. E você pode estar aqui hoje dessa forma. Exatamente dessa maneira. Não consegue mais guerrear. Não guerreia pela sua vida. Não guerreia pelo seu casamento. Não guerreia pela sua família. Pela sua área profissional. Pelos seus filhos. Você não consegue pela sua área financeira, ministerial, espiritual. Você tem aceitado a voz de Satanás dizendo: ah, eu tô com depressão, isso é normal, a minha mãe tinha, a minha avó tinha, meu pai tinha, a minha família inteira tinha, então eu também vou ter. Ah, eu sou viciado mesmo em pornografia, porque meu pai me levou muito cedo para prostíbulo, então eu vou sempre seguir na promiscuidade, na prostituição. Ou, quando eu era criança, minha casa nunca teve filtro, então eu assistia de tudo, eu tinha acesso a todos os conteúdos. Então hoje eu sou assim por culpa da minha mãe, por culpa do meu pai. É maldição hereditária. Você aceita a maldição sobre a sua vida? Eu tenho que levar isso mesmo comigo, a culpa é minha, a condenação é minha e eu vou carregar. Se acostumou. Você simplesmente domesticou o seu gigante. Já me divorciei 5 vezes. Tô pensando em casar de novo, vai que dá certo. Maldição hereditária. Mas essa é a noite de você falar pro seu gigante: not today. Hoje não.
Só por hoje você não vai me derrubar. Só por hoje você não vai me vencer. Só por hoje eu corto a sua cabeça. Só por hoje. E esse só por hoje vai ter que ser todos os dias. Todo o amanhecer você vai viver o só por hoje. O só por hoje você vai ter o seu gigante, vai ter o seu leão diário. Não pense que você vai sair daqui sem problema nenhum. Deus vai fazer milagre. Deus vai abrir portas. Deus vai fazer o impossível. Mas o gigante vai estar ali, chamando o seu nome. Eu ouvi algo interessante de um pregador. Ele disse que a preparação, ela te prepara para a nova estação que está para surgir. Mas a preocupação te deixa exausto antes dela surgir. Quando a nova estação, o novo ciclo chega, você está num nível de cansaço tão grande, porque você já pensou tanto, você já se esforçou tanto, já tentou tanto na força do seu braço, que você não consegue viver o novo de Deus. Você está exausto. Quando eu me ocupo com Deus, eu não me preocupo com os gigantes. Quando eu me ocupo da palavra de Deus, eu não me abalo com as más notícias ou com as fofocas, ou com o que falam a respeito de mim ou de você. Às vezes um comentário que fazem a seu respeito, uma fofoca ou uma intriga, te abala mais do que uma palavra profética liberada na sua vida. Deus vem com uma palavra reveladora, uma palavra rema sobre a sua vida. Aí você fica, mas fulana falou que meu cabelo tá seco. Ai, fulana disse que eu não ligo pra ela. O que você vai fazer por isso? Você vai continuar pro alvo? Ou vai parar para ficar ouvindo Golias? O gigante, olha que interessante. O gigante tornou Davi visível. Quem era Davi antes de Golias? Quem era Davi na fila do pão? Ninguém. Ia passar por nós e ia falar, quem és tu? Ninguém, pequeno, né? Pequenininho, ruivinho, cuidava das 8 ovelhinhas do pai. Nem o pai lembrava dele. Aparecia lá, sabe lá Deus quando em casa. Mas foi através do gigante que ele se tornou o rei de Israel. Um grande homem de batalha. Então, você precisa do seu gigante. Eu preciso do meu gigante. Porque é ele que vai me impulsionar a sair de onde eu estou. Vai me tirar do conforto. E se tem uma coisa que Deus é especialista, é tirar os filhos do conforto. Eu amo quando as minhas ovelhinhas vêm chorando. Você não sabe o que aconteceu. Eu rio. Eu abro os olhos, falo, glória a Deus. Tá saindo do quentinho, né, bebê? A aguinha quentinha no bumbum é gostoso, né? Mas aí Deus te leva para umas ondas gigantes. Você fala, mas eu não sei nadar. Eu falo, vai, que no caminho Ele te ensina. É nesse nível que Deus faz. Hebreus 11 é chamado como a galeria dos heróis da fé. Diz assim, Hebreus 11, 33, 34. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A palavra não está dizendo que os leões fugiram deles, nem que as espadas contra eles cessaram, muito menos que o fogo os feriu mais. O que a palavra está dizendo é, os leões continuavam lá, mas eles não conseguiam devorá-los. A espada continuava se levantando, mas não tinha mais poder para feri-los.
O fogo continuava vindo sobre a igreja, mas não tinha o poder de queimá-los. É isso que Hebreus 11 está dizendo para nós. Os leões vão continuar rugindo, mas a diferença é que eles não vão ter poder mais para te devorar. A espada vai se levantar contra você, mas ela não vai ter mais espada para ti, não vai ter mais poder para te ferir. O fogo vai continuar aumentando, mas ele não tem poder para te queimar. Amém? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. E essa é a verdade, a gente tem que carregar dentro de nós para mandar esses gigantes embora e não domesticá-los mais. O evangelho não é a ausência de lutas, mas é a ausência de derrota. Eu não tô pregando heresia. Não tô. Sabe por quê? Porque você tem aliança com o Deus das batalhas, com o general de guerra. É com ele que você tem aliança e ele já venceu. Ele mesmo falou: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Você vai ter aflição, querido. Você vai ter muita aflição nesse mundo, mas tem de bom ânimo. Se lembre de quando você foi iluminado, porque eu já venci. E se você está do lado de quem venceu, automaticamente você já venceu também. Só que isso tem que ser vencido dentro de nós. Não é ser um mero vencedor, é ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que nós nascemos para ser. Quem aqui já ouviu? Não é linda aquela frase que todo mundo cola no carro? Tudo posto aquele que me fortalece? É maravilhoso. Falam, uau! Só que vai ler o antes. Eu posso passar frio, eu posso passar fome, sede, renúncia, dor, morte. Mas em todas as coisas eu posso, porque Cristo me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo porque Ele me fortalece. É isso que Paulo está falando para nós. E é a hora que nós seremos honrados por Deus. No meio das nossas batalhas, no meio das nossas tempestades, no meio das nossas dores, tribulações, quando nós clamamos por Ele e nós temos essa aliança com Ele, Ele nos honra. E Ele nos honra diante dos nossos inimigos. O que o Salmo diz? Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Seus inimigos vão ver o banquete de Deus na sua vida. Amém? Seus inimigos verão. E não fica pensando no seu vizinho não, tá? Que fica ligando o som alto que tem inveja de você. Estou falando de Satanás mesmo. E os demônios que se levantam contra a sua vida. Esses são os seus inimigos. E é perante eles que Deus prepara um banquete para você. Você toma posse disso para a sua vida? Em nome de Jesus. É na perda, é na desonra, é na vergonha que Ele vem e derrama um óleo fresco sobre as nossas vidas. O milagre vem sobre as nossas vidas. A paz que excede todo entendimento é derramada sobre as nossas vidas. A provisão é derramada sobre as nossas vidas. E eu creio que o Senhor preparou todo esse cenário de guerra para vivermos uma nova estação. Há um novo ciclo sobre nós. E esses gigantes serão um estrado dos nossos pés. Todos esses gigantes que estão vindo contra as nossas vidas, eles só serão um caminho para a gente trilhar, para a gente subir os novos patamares e viver essa nova estação de Deus, tomar posse desse novo tempo, desse novo ciclo. O gigante, ele não vem mais para nos abater, mas ele vai vir para nos elevar. Para nos levar para o novo ciclo, para a nova estação, para o novo de Deus. É para isso que ele vai vir. É por isso que Deus nos forja para a batalha. Agora, depende a quem você vai dar ouvidos. E vai depender também de onde os seus pés estão firmados. Se é na rocha ou na areia. Não se preocupe em como vai ser. Confie em quem prometeu, amém? O ventre de Isabel era estéril, mas a fé não. Vocês entendem isso? Estão comigo? O ventre era estéril, a fé não. O como vai ser, como será o amanhã, tem roubado a nossa perspectiva
em quem vai fazer. Pedro, antes de andar sobre as águas, ele andou pelo profético. Pedro não saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro só saiu para andar sobre as águas quando Jesus falou, vem. E Jesus determinou, ande sobre as águas. E aí Pedro andou sobre as águas. Então quando Deus determina uma profecia e uma promessa, algo profético sobre as nossas vidas, a gente anda pela água. A gente anda sobre as águas, porque Ele já liberou a palavra sobre nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Não declare o que você vê, amém? Mas declare o que você deseja ver. Abaixe sua cabeça.